Nos últimos meses, o nome de Miguel Oliveira ganhou destaque, mas por trás dos holofotes, das falas impactantes e da influência crescente, existe uma história que poucos conhecem. O que está vindo à tona agora vai surpreender até os que achavam que sabiam de tudo. Antes de continuar, já comenta aqui embaixo, curta, compartilha esse vídeo, porque o que você vai ver aqui, ninguém teve coragem de contar. Ei, eu tô falando of the King, é pra mim, não é pra você não. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas quem que é esse, o The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. O Miguel, ele é um adolescente, ainda não é um adulto, mas ele hoje já é construído. O que acontece é que ele hoje representa realmente, através de alguns vídeos, uma farsa. E eu vou passar alguns vídeos para você, mas até o final desse vídeo, você vai entender melhor por que ele é vítima. Bom, até hoje eu me contive para falar a respeito desse assunto tão delicado, que é esse menino, esse adolescente de 15 anos de idade, chamado Miguel Oliveira. Eu preciso deixar um vídeo a respeito do meu posicionamento, porque as pessoas muitas vezes acham que eu estou fugindo do assunto e que eu não quero entrar em polêmica. Mas o que eu vou falar para vocês vai desmistificar tudo que você pensou até agora sobre esse menino. Eu quero tratar de algo muito mais profundo que ninguém enxergou ainda e que provavelmente vai abrir os seus olhos em relação até os seus filhos dentro da sua casa. O Miguel, ele é um adolescente, ainda não é um adulto, mas ele hoje já é construído. O que acontece é que ele hoje representa realmente, através de alguns vídeos, uma farsa. E eu vou passar alguns vídeos para você, mas até o final desse vídeo, você vai entender melhor por que ele é vítima. E uma vítima muito triste. Uma vítima muito judiada pelas circunstâncias da vida. O que eu vou abrir aqui é muito sério. E eu não sei nem se eu vou receber um processo em cima disso pela família do Miguel. Mas eu vou falar de algo que Deus tocou no meu coração, irmãos. Eu vou dizer para vocês, eu lamento ter que dizer as coisas que eu vou dizer aqui. Mas eu me dou no direito de falar tudo que eu vou falar aqui. Quem me conhece sabe que eu não vou poupar palavras. Eu sou a pastora Renata Vieira. Se você puder e achar que faz sentido me ajudar, apenas dando um like no vídeo, curtindo o canal, falando algum comentário, eu quero ouvir sua opinião. Isso vai produzir com que mais pessoas ouçam esse vídeo e traga para mim uma resposta de que realmente vale a pena continuar fazendo esses vídeos. Eu quero fazer porque eu quero realmente edificação da igreja, mas eu gostaria de coração de ver um resultado disso. Assista comigo esses pequenos vídeos desse rapaz, tá bom? Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. Em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Mas o que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo culto, voluntária, né? Voluntária, ver o culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo pix pra voto. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra, diga glória a Deus. Ei, eu tô falando of the King, é pra mim, não é pra você não. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas quem que é esse, o The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Merci. Se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão, Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, pode usar um meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através dos hinos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Acontece até
até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cá, gente, segura. Tá filmando ali o crente aranha, pega, caiu no altar. A gente está cansado de saber que isso não é a unção do Espírito Santo, que é uma farsa. Eu lamento dizer, e eu tenho até pena desse menino, porque é um garoto inteligente. Ele tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas ele está sendo usado para o mal, para enganar as pessoas. Na verdade, esse profeta Mirim, ele já tem atraído essa atenção massiva desse cenário evangélico. O nome dele está sendo assim como de outros líderes populares. As pessoas já estão comparando ele com Leonardo Salles, pastora Renálida, pessoas que têm sido associadas a uma nova onda de celebridades gospel. Pessoas que não têm a vida com Deus, pessoas que realmente se tornam como prostitutos da fé. Essas pessoas são figuras que têm em comum não apenas esse reconhecimento de um público no geral, como pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, mas trabalham em cima de um mercado da fé, mas também como pessoas que têm o afastamento de princípios fundamentais, de uma vida cristã autêntica, comprometida com a verdade. Em muitos casos, o que se vê é um teatro gospel em pleno espetáculo. Então aí vem a busca incessante por visibilidade, por reconhecimento, promessa de uma fé que se vende como um produto, como uma mercadoria espiritual para os fiéis. Se você quer uma oração, faça um Pix. Se você quer que eu descubra seu CPF, tudo com segundas intenções. Esse tipo de liderança se baseia mais na imagem do que na substância espiritual. É um reflexo de um fenômeno real e amplo, que é o vazio de líderes verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. A ausência dessa profundidade teológica, ética, emocional em muitas figuras, ela cria um cenário propício para manipulação. Vamos entender o que é um menino de 15 anos. O cérebro dele não cresceu o suficiente para parar de crescer como o nosso, que já somos adultos. Ele ainda tem um cérebro que está crescendo, irmãos. Ele está em amadurecimento. Isso pode ter efeitos profundamente traumáticos no cérebro desse rapaz. Eu olho como mãe, porque nesse cenário a responsabilidade é dos pais. E sem dúvida isso é um ponto muito crítico. Porque quando eu observo a ascensão de figuras como o Miguel Oliveira, fica evidente que a trajetória dessas pessoas não é apenas uma consequência das suas próprias escolhas, mas foi também uma direção daqueles que foram gerando, formando, construindo esse menino. Foi também algo fruto da omissão e, em alguns casos, da negligência dos cuidadores dele. Porque, pelo que eu entendo, a mãe desse menino contou para ele sobre esses milagres que ele é. Ah, você é um milagre, você era mudo, você era surdo, você... Isso tudo é algo muito profundo e que nunca conseguiu ter amparo documental. Todas as vezes que ela é questionada sobre esses laudos médicos, nem o menino sabe, até ele, se você for olhar na sua linguagem corporal, ele se sente constrangido quando é perguntado, ele não conseguiu mostrar. Ele foi construído através de histórias, assim como, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma cultura que vai passando de pai para filho, principalmente na cultura judaica, histórias que os pais contam aos filhos. Isso é algo muito sério. Nós estamos falando de pais que veem os seus filhos subindo ao altar da fama gospel, muitas vezes se deixando seduzir pela imagem do sucesso daquele menino e pelas necessidades que eles vão ter supridas quando aquele menino se tornar um ícone de sucesso, sem perceber o que está acontecendo por detrás das cortinas. Eles permitem que os seus filhos sejam projetados para uma exposição precoce, sem oferecer suporte emocional e espiritual necessário para lidar com toda a pressão dessa visibilidade. E para falar a verdade, isso não é só uma realidade na vida dos pais do Miguel, é uma realidade na vida de vários e vários cantores mirins. Alguns deles eu conheço muito bem, até hoje carregam problemas psicológicos, não são normais. Porque o pai e a mãe colocavam para fazer sucesso desde criança. A pessoa nunca teve infância. Esse menino nunca teve infância, certamente. Ele tem reações de um narcisista, ele tem reações de alguém que não tem referencial de autoridade sobre a vida dele. Você pode ver pelas reações que ele tem. Sim ou não? O jeito que ele manifesta.
Em vez de você questionar os valores e as dinâmicas de poder que estão em jogo nos seus filhos, muitos pais como vocês estão optando por não interferir nisso, porque você acha que a fama é um reflexo de sucesso, de uma obra divina, que Deus está fazendo aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, é só você assistir apenas um vídeo, um reel, um shorts desse menino, para você entender que Gálatas 5 nos dá como referência aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus produz o fruto do Espírito. É um sinal claro de uma vida transformada por Deus. Crianças ou qualquer pessoa que demonstram desrespeito, rebeldia constante, falta de amor, impaciência, falta de paciência com as pessoas, domínio próprio, é um menino que está se revelando e ainda não foi nem profundamente alcançado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser discipulado com mais firmeza, porque é importante lembrar, gente, as crianças são terrenos férteis. Esse menino foi um terreno muito fértil e continua sendo. Só que eu vejo tudo num nível muito avançado, porque ele já tem uma imagem. Ele não teve, eu volto a dizer, infância.